tiveram uma fuga de usuários dos planos de saúde. Eles correram do hospital, porque havia medo de morrer. Olá, amigo do canal Únicas. São 52 milhões de pessoas amparadas pelos planos de seguro de saúde. Um segmento que enfrentou uma tempestade perfeita nos últimos anos. E você, consumidor, sabe muito pouco por que está te afetando tanto na qualidade, no preço, na redução de rede, no atendimento precário. O que está rolando no mercado de saúde suplementar? A gente fez vários vídeos preconizando que essa tempestade viria. Vai no canal e segue os vídeos falando sobre isso antes da tempestade. Aproveita esse vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho e deixe o seu like, que assim os próximos virão automaticamente para você. Agora, eu diria para vocês, estamos depois da tempestade. O clima se amainou, as coisas estão se ajustando, os caminhos estão sendo encontrados e eu vim aqui para falar com vocês sobre isso. Vamos ter uma série agora que eu vou falar sobre alguns aspectos da saúde suplementar que certamente atinge você. Você, principalmente, que gerencia grandes efetivos. É muito difícil controlar grandes efetivos se as suas demandas estão adequadas, se os procedimentos estão corretos, se o tratamento está perfeito, se os custos não estão exagerados. Então a gente precisa conversar um pouco mais com você, gerenciador de grandes gestores. É hora de acender os seus radares e entender o que acontece com esse segmento. Essa é a segunda conta das grandes empresas que oferece patrocínio depois dos salários e tendem a crescer, não só em preço, como também em representatividade dos custos remuneratórios das empresas. Fiquem atentos a isso. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os cenários da saúde suplementar. Como é que ela está vivendo, o que ela está enfrentando nesse pós-pandemia. Primeiro eu vou falar um pouco sobre, evidentemente, a pré-pandemia. Vocês experimentaram num processo anterior à pandemia que havia no mercado um nervoso processo de consolidação. Todos comprando os maiores. As regionais foram se rareando, foram ficando menores em números. Algumas não suportaram as operações quando atingem um certo patamar e tiveram que até fechar. O mercado mudou bastante, se concentrou, principalmente com compras, aquisições e fusões, mas também com fechamento de empresas que não aguentaram esse repuxo que a saúde nos impõe. E essa consolidação trouxe uma concentração perturbadora, porque foram diminuindo as concorrências. Vão ficando com número menor de alternativas e uma capacidade menor de negociar. O comprador está ficando preso a poucos players que oferecem essa solução no mercado. Bom, vamos falar da pandemia. Na pandemia, eu havia falado com vocês, tiveram uma fuga de usuários dos planos de saúde. Eles correram do hospital, porque havia medo de morrer. Então, houve um represamento de demandas. As pessoas não usaram como deveriam usar. Nós tivemos na nossa carteira de clientes pessoas que estavam fazendo hemodiálise diária, quimioterapia e que não foram no hospital, de medo de morrer de Covid. Então a Covid esvaziou um pouco as demandas. Embora os hospitais estavam cheios, era para um assunto específico de Covid. Os grandes procedimentos caros foram ficando de lado e eles não aconteceram. E as seguradoras até tiveram uma demanda menor e um equilíbrio maior das suas operações. Tanto é que os planos individuais nesse período tiveram bônus. Eles não foram reajustados, tiveram bônus. Era um mundo perfeito de equilíbrio atuarial das operadoras. Ocorre que esses atendimentos não foram eliminados, foram simplesmente adiados. E no pós-pandemia vieram nervosamente, sobrecarregando profundamente os planos e os seguros de saúde. Tanto é que em dezembro de 23, quando podíamos preconizar o fim da pandemia, as perdas acumuladas no mercado como um todo superavam os 20 bilhões. Vocês imaginem, eles recebiam 100 moedas de mensalidades e gastaram 120. Eu não estou falando de despesa administrativa, não estou falando de impostos, não estou falando de custos comerciais, propaganda na televisão, não estou falando de nada disso. Essas demandas não foram eliminadas, elas foram postergadas para depois da pandemia. Ao final da pandemia, as pessoas que suspenderam o tratamento voltaram com ênfase, voltaram pesadamente e, quer saber, com perfis mais agravados, exigindo mais gastos. E foi isso que fez em dezembro de 2023 mostrar para o mercado como um todo uma perda de 20 bilhões de reais. Eles perderam maciçamente dinheiro e não podiam continuar assim. Os acionistas não querem empresas que dê prejuízo. E começou um novo modelo, que era a recuperação do equilíbrio, perder o equilíbrio. Então eu quero lucro, eu sou acionista, eu não quero perder dinheiro. E aí vem uma série de atitudes dos gestores desses planos de saúde para buscar o equilíbrio para os seus acionistas, buscar lucro para os seus acionistas. A primeira coisa que vocês sentiram todo mundo, porque se o negócio está ruim, meu produto está dando prejuízo, eu aumento o preço rapidamente. Foi o que fizeram. Aumentos pesadíssimos de preço, questionado na justiça, mas quase sempre com ganho das operadoras. Então foi pesado, foram reajustes muito fortes que foram colocados nessas empresas e isso fez tremer o consumidor. Sofreu num certo momento. Segunda coisa foi botar controles mais rigorosos. As seguradoras tinham que controlar suas demandas. Será que os relatórios médicos sendo cobrados pelos hospitais estão corretos? Será que não tem desvios de conduta ali dentro? Será que não tem procedimentos inadequados? Vamos ser claros, será que não tem fraude ali, querendo traduzir para mim, pagar a conta que eu não devo? Isso era um pouco mais frouxo. Isso ficou tremendamente rigoroso, muito rigoroso mesmo. Isso você começou a ter muita glosa,
vinha conta que era indevida. Olha, havia casos de contas apresentadas para tratamento inadequado. Não havia nexo causal entre o tratamento aplicado e a doença. Então isso foi expurgado naturalmente. Eu vou dar um exemplo claro que a gente conviveu com alguns deles, é exame de próstata para mulher, mamografia para homem. Tiveram coisas absurdas acontecendo que isso passava antes. E isso começou a ser filtrado. Alguns até foram presos. Empresas que não tinham porte insignificante estavam dando golpe de 1 milhão nos planos de saúde com consultas falsas. E foi sangrando isso, reembolsos falsos, reembolsos que não existiram. E a teoria do reembolso ela é muito clara. Para que haja um reembolso, tem que haver um prévio desembolso. Senão não é reembolso, é pagamento. E o plano prevê um reembolso. Há que você pagar para depois receber esse dinheiro que você pagou. E hoje, para evitar essas manipulações dos fraudadores, quando a empresa de seguros procurava, o cara, rapaz, você fez um negócio aqui de 100 milhões. E eu não fiz isso. E de fato, talvez não tinha feito, mas eram os fraudadores. Para evitar esse processo, não dá mais intermediação do pedido de reembolso. O próprio usuário, através de biometria, ele tem que entrar no site da seguradora, se reconhecer lá dentro e introduzir seus documentos para não negar no futuro, porque isso é falsidade ideológica. Quando você falsifica documentos, isso é código penal, não é código civil. Então isso aí despencou, meus amigos, despencou os custos de reembolso. Havia muita fraude nesse meio. E fraudes de quadrilhas organizadas com esse intuito, fraudar os planos de seguro de saúde através dos reembolsos. Então isso modificou profundamente. E o consumidor comum sentiu uma piora no serviço. Antigamente eu pegava meus documentos, dava para o meu corretor ou para o Recursos Humanos e encaminhava e o dinheiro vinha na minha conta. Agora eu tenho que fazer tudo, claro. É por isso que fizeram isso. Quando você se reconhece, quando você mesmo imputa os documentos, você não pode negar desconhecimento. E aí a seguradora tem um instrumento muito forte até para te ir atrás do seu erro, da sua fraude. E isso, meus amigos, me perdoe, é código penal, não é código civil, que se resolve com prisão. Então é preciso ficar... Melhorou bastante isso, entendam isso favorece a vocês. É possível que num prazo qualquer, vocês não encontrem mais planos que tenham atendimento na rede aberta. Eu vou onde eu quero, não vai ter isso.